Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso aqui no nosso canal, né, da Casa do Caminho Simão Pedro, trazendo reflexões que possam nortear um pouco mais a nossa vida, aproveitar a nossa encarnação com mais lucidez, com mais perseverança mesmo, né? Um entendimento, uma reflexão que nos leve a perceber a nossa realidade aqui acaba fazendo muita diferença no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por esse momento, pela nossa vida. Então, hoje a nossa abertura é essa prece de agradecimento, é esse sentir. Então, eu te convido a pensar na sua vida a partir desse movimento de inspirar e sentir que está vivo. E ao expirar, perceber que assim como você retém a vida com esse ar, com esse hálito divino, que é o ar, você também deixa fluir de você esse essa vida, compartilhando com todos os seres do universo. Então, hoje, o nosso momento de harmonização, de elevação da nossa vibração, da nossa consciência, é esse inspirar e expirar, que nos conecta a Deus. E o amor de Deus é o que equilibra o universo. Então, tudo que vem de Deus é tudo que nós precisamos para existir. Então, sejam bem-vindos a mais uma reflexão nesses momentos que a Casa do Caminho Simão Pedro nos oportuniza. Hoje, a nossa conversa será sobre o livro Fonte Viva, dessa dupla imbatível, Emmanuel e Chico Xavier, que ficarão na história da humanidade. Toda vez que a gente fala em Chico Xavier, a gente pensa em Emmanuel, quando a gente pensa em Emmanuel, a gente pensa em Chico. Então, nessa união dessas duas almas, nós recebemos mensagens valorosas para a nossa existência. Por enquanto, aqui na Terra, sabe-se lá para onde mais nós ainda iremos experimentar a vida. E o título da mensagem é Acordar e Erguer-se. É sobre o capítulo 5 e o versículo 14 de uma carta de Paulo de Tárcio a Efésios. Então, o apóstolo Paulo escreveu nesse trecho, nesse versículo, o seguinte: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Meus irmãos, meus amigos, o que significa essa frase para você? Vou repetir. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Por que será que em pleno século XXI nós estamos precisando tanto de mensagens como essa? Nós estamos precisando tanto dessa lembrança do apóstolo Paulo, lá há mais de 2000 anos atrás, nos convidando a acordar. Então, por que será? Será que nós estamos acordados? Não, mas eu estou acordado. Sim, acordado como? Porque a mensagem o título da mensagem, acordar e erguer-se. Então, significa que acordar e não ficar deitado, olhando para o teto. É acordar e levantar, e se mover, e viver. E isso tudo no sentido do ser, do espírito, da alma. Então, quando nós pensamos em acordar, e quando o apóstolo Paulo nos remete a essa ideia de que estamos dormindo,
e que se nós levantarmos, o Cristo nos iluminará, será que nós estamos acordados? Aí eu estava pensando, será que quando nós pensamos em acordar nesse sentido da nossa realidade, estarmos atentos ao que viemos, ao que estamos fazendo, será que nós sabemos realmente o que estamos fazendo? Será que os nossos movimentos, na nossa relação social, da família, será que nós estamos fazendo isso acordados? Entendendo de fato o que é? O que estamos fazendo e como? Será que quando nós nos olhamos, quando nós ouvimos o que dizemos, será que realmente faz um sentido? Será que é isso mesmo que deve ser sentido e vivido por nós, tudo que nós estamos vivendo e sentindo? Quando nós dizemos que fazemos a caridade, que ajudamos, que estamos no mundo para servir, para ajudar, será que nós estamos acordados? Será que é caridade mesmo que nós fazemos? Como é que está esse movimento nosso nessa intenção de viver a vida, essa experiência da solidariedade, da fraternidade e do amor nesse espaço ainda muito limitado, nesse espaço interno que nós conseguimos entender. Então, vamos convidar Emmanuel para refletir com nós outros um tanto mais sobre essa realidade, para ver se estamos mesmo acordados. Ele diz que há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga o glorioso dia de experiência sobre a Terra. Então, há milhares de companheiros que dormem, né, indefinidamente. Quem será esses companheiros? Não é? Será que nós que estamos aqui, eu que estou falando, vocês que estão aí ouvindo em algum instante, em algum momento, alguém ouve essa palestra, será que somos nós que estamos dormindo? Porque ele diz que nós percebemos vagamente o movimento da natureza, ou seja, a natureza está desperta o tempo todo. A natureza, o tempo todo, está agindo, está se movimentando nesse grande ciclo da vida, da semente que morre para nascer uma árvore, que dê frutos, que dê folhas, que dê flores, e que dê muitas folhas, e que essas folhas caem, e sobre a terra elas se transformam em adubo, que fortalecem, que fazem com que novas árvores cresçam, novas sementes possam brotar. E a árvore que serve indefinidamente os seus frutos, sem se importar com quem vai colher, com quem vai se alimentar dos seus frutos. Esse é o movimento da natureza, que o mentor espiritual nos convida a refletir. Porque, como ele diz, que diante da árvore que se cobre de frutos e de uma abelha que fabrica o mel, nós temos uma realidade de quem está acordado. Porque a árvore está o tempo todo produzindo bons frutos. Então, dessa maneira, se nós não estamos vivendo nessa experiência de renovação, de estar desperto, de estar vivendo continuamente o nosso processo de evolução, de crescimento interior e compartilhando com outros, essa vida abundante, como Jesus diz, eu vim para que tenhas vida em abundância, então nós nos assemelhamos a mortos preciosamente adornados. Olha que coisa interessante. Mortos preciosamente adornados, ou seja, estamos aqui vestindo uma roupa bonita, num corpo bonito, numa aparência bonita, numa situação confortável, seja lá o que for que nós consideremos, mas ele diz que estamos apenas vivendo uma experiência de forma muito exterior. Estamos no adorno, ou seja, estamos no enfeite, estamos na aparência, estamos no externo, estamos no culto. Porque o adorno, ele não está falando dessa questão física do corpo em si. Eu coloco o corpo para a gente perceber, mas é o corpo, esse movimento que o corpo faz, aquilo que nós estamos fazendo
se é só aparência. Se isso que eu faço aqui nesse momento, se eu trazer essa mensagem, me dispor de um instante da minha vida para falar de uma mensagem tão bela como essa, se isso não é só um adorno, se isso é só uma falácia para ter uma experiência com o outro, para poder aparecer aqui, estar no canal, no YouTube. Se for isso, eu sou apenas um ser que não está vivo, que está, como diz o mentor espiritual, estou me assemelhando a um morto que está preciosamente adornado. Então, vamos acordar. Vamos acordar porque a vida, ela nos convida a um movimento muito maior. Para que aquilo que a gente faça seja um movimento de vida e não um movimento meramente de aparência, um movimento meramente interior. Porque ele lembra que muitos chegam, quando chega o dia, acordam e começam a louvar o Senhor em esta admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. É insuficiente dizer que eu já tenho uma religião, que eu acredito em Deus, que eu sigo Jesus, que Jesus é meu modelo, que Jesus é meu guia, que eu tenho isso, que eu faço aquilo, mas ele diz que isso é insuficiente. Apenas louvar o Senhor é insuficiente. Porque há muitos irmãos de olhos abertos, no entanto, a alma está em posição horizontal, na ociosidade. Então, quando ele fala de alma na ociosidade, significa que nós não estamos mudando muita coisa, que nós estamos agindo aí nesses adornos, nesses movimentos externos, mas estamos ali deitados na horizontalidade. A alma está ali deitada, porque quando ele fala acorda, tu que dormes, ele está falando da alma. Precisa ter alma nas coisas que nós fazemos. Quando Jesus diz, tem de bom ânimo, não se turbe o vosso coração, tem de bom ânimo, ele está falando de alma, porque a palavra ânimo vem da palavra do grego, que é alma, que é vida. Então, a alma representa a vida. Dizia o escritor Vitor Hugo, se você quer saber o que é a alma, olhe para um cadáver. Então, quando você olha um cadáver, quando você olha um corpo ali morto, e a alma já saiu, você vai ver ali, identificar. Quando eu li pela primeira vez essa frase, num contexto, né, num texto de Vitor Hugo, eu tive a oportunidade de ir no velório, lembrar disso e observar, que eu nem gosto muito dessa cena de ver um cadáver, mas eu fui lá observar para fazer essa relação com o que o autor tinha escrito. E eu vi que realmente, se nós tivermos dúvidas que existe uma alma, olhe para um cadáver. Então, essa alma que está ali na ociosidade é esse ser que vive adornado de tantas coisas, de tantas ocupações, de tantas coisas, tantas teorias, de tantas importâncias na sua vida, mas a alma está na ociosidade, porque a alma não está evoluindo, não está crescendo, não está se desenvolvendo como deveria nesse processo natural da evolução. Então, ele diz que é preciso corações despertos, que se ergam para a vida, que se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Então, esse bem é um bem mais profundo, é aquilo que eu realmente sinto, é a paz. Porque quando nós falamos da alma na ociosidade, nós podemos observar isso, que dormimos, quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade. Porque a alma que está dormindo, ela entra em choque diante de uma dificuldade e não sabe o que fazer, e se atrapalha. Aí, como dizia Jesus numa parábola, aí vem o pranto e ranger de dentes. Nós somos jogados nas trevas exteriores, e aí vem o pranto e ranger de dentes. Significa que a alma não estava acordada, estava ali na ociosidade, vivendo de tantas coisas, mas ao mesmo tempo sem o coração, sem o que é essencial. E na hora da dificuldade, não consegue se manter em paz, não consegue viver essa paz, essa luz interior que nos sustenta na hora da dificuldade. E que mesmo em alguns momentos em que a nossa alma se sente
com vontade de se renovar em determinado momento, se você está acordado, você sabe o caminho, você sabe onde buscar o recurso, você sabe com quem buscar o recurso, não apela para a violência, para a revolta, para a angústia, não se deixa levar pelas águas frias da tristeza, do desespero, da angústia e se entrega às dores infinitas, a tantos transtornos mentais e emocionais. Então, hoje, a própria Joana de Ângeles, em uma de suas obras psicológicas, ela fala que a depressão é um pedido de socorro da alma, querendo viver, querendo se mostrar, querendo estar atuante na vida, que nunca esteve. E aí veio a doença da vontade, né? Como dizem alguns psicólogos, alguns teóricos do comportamento humano, veio a doença da vontade, que a depressão, para alguns cientistas, é uma doença da vontade, a vontade adoecida. E a vontade adoecida, ela não consegue se mover e não consegue fazer nada. E aí ela precisa se reerguer. Então, eu gosto muito desse conceito de depressão do espírito Joana de Ângeles, da depressão ser um pedido de socorro da alma, que estava ali na ociosidade há tanto tempo, vivendo tantas coisas e, ao mesmo tempo, dormindo para o que é essencial, para o que é real. Então, ele nos convida a pensar que devemos viver inteiramente nessa questão de acordar para aquilo que realmente fazemos, quando ele lembra que muitas vezes nós improvisamos recursos para ajudar, para orientar, para acordar o outro. Quando nós já nos consideramos despertos e fazemos esse movimento para acordar, mas não nos dispomos a ajudar, aí fica a árvore infrutífera. Porque não basta recomendar, é preciso ajudar as pessoas, é preciso nos ajudarmos verdadeiramente, porque senão seria como um professor que exige que o aluno leia um livro se esse aluno ainda não é alfabetizado. E quando o Emmanuel fala nessa mensagem, eu penso, por exemplo, numa casa espírita. A palestra, por exemplo, esse momento de acordar, porque ela traz ali mensagens, orientações, e de repente você acorda e desperta e diz assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e aí acordou. Mas aí a casa espírita, ela precisa oferecer outros recursos. Ela acorda, aí ela precisa, sim. E agora, o que eu faço? Porque a pessoa sai sem ter um norte. E aí, o que você vai fazer? Aí você precisa oferecer outros recursos. E eu gosto dessa relação com a casa espírita, porque a palestra acorda, e aí vem o diálogo fraterno para dar a orientação, para o estudo que esclarece, para o aperfeiçoamento do ser a partir da atividade, do voluntariado, do trabalho que edifica, mas numa proposta de uma dinâmica do coração, da alma, e não fazer uma troca. Às vezes a gente está lá ocupado no mundo, com o trabalho do mundo, com tantas tarefas, buscando uma remuneração financeira para nossa manutenção do conforto material. E aí nós vamos para a casa espírita em busca de um conforto espiritual, nos arvoramos também num trabalho, sem termos condições de entendimento do que um trabalho voluntário numa casa espírita ou numa qualquer outra instituição religiosa ou espiritual, independente da denominação, significa para o soerguimento do ser. E aí nos arvoramos nesse trabalho e acabamos fazendo a mesma da casa espírita, uma extensão do trabalho profissional. E acabamos trabalhando tanto, nos arvorando tanto em ocupações, que nos perdemos e, mais uma vez, a alma continua dormindo. Então, Emmanuel nos convida a vivermos, de fato, esse serviço da evolução do ser através da virtude. Porque a virtude é esse serviço ao próximo. Porque nós precisamos preparar o outro, mas para isso eu preciso estar preparado. Eu preciso acordar para isso. Disse o Paulo, o apóstolo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará.
E nós repetiremos, dizendo o Espírito Emmanuel: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras. E o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Percebe aí a extensão do acordar? É que eu preciso viver essa experiência da ajuda, do conforto íntimo. Eu preciso ter a minha casa construída sobre a rocha. Porque se eu não tenho a minha casa construída sobre a rocha, eu estou com minha casa construída sobre a areia, disse Jesus. O homem, aquele que escuta minhas palavras e se as segue e vive para si, é como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Porque vêm as tempestades e a casa está ali firme. Mas aquele que só escuta e não viver a experiência do bem, do perdão, primeiramente para si mesmo, é como um homem imprudente que constrói a casa sobre a areia. Na primeira tempestade, ela desaba. E isso está tão claro para nós outros. Nessa época, a época da pandemia, as incertezas, então, as pessoas estão angustiadas com as incertezas por conta da pandemia. Mas essa é a nossa realidade. Nós vivemos num mundo, nós somos seres impermanentes vivendo numa impermanência. Nós nunca tivemos certeza de nada mesmo. Isso nunca, nós tínhamos a ilusão de que sabíamos que estava tudo certo e não estava. As pessoas falam de novo normal. Como novo normal, se nem estava normal como estava antes? Nós estávamos muito atrapalhados. E continuamos, muitos de nós, ainda muito atrapalhados diante da nossa realidade espiritual, da nossa realidade enquanto família, da nossa condição enquanto seres humanos. Jesus nos ensinou a sermos humanos e nós ainda estamos muito atrapalhados com a nossa humanidade. Talvez seja porque estamos dormindo. E aí precisamos acordar. Acordar a alma, acordar para a vida, acordar para essa realidade, como diz o Emmanuel, acordemos para a vida superior. A vida superior que é além da matéria, que eu olhar para esse corpo e ver que isso aqui é a minha casa. A vida não é esse corpo. O corpo é a minha casa, eu preciso cuidar dele, porque ele é minha casa, é onde eu vivo, é onde eu moro, de fato. E as paredes, os tetos que me protegem da chuva, do sol, que me abrigam, essa é a habitação. Então, a casa, como dizia Aristóteles, o ethos, né? A casa é a morada do ser. Por isso que ethos, do ethos vem a palavra ética, que é essa condição do caráter, da conduta íntima do ser, é a morada do ser. Então, vejam que interessante essa proposta hoje, para nós acordarmos. Não, acorda! Vamos acordar e vamos ver o que realmente está acontecendo? Vamos ver qual é o convite de ficarmos atentos? O que eu realmente estou precisando mudar? Nossa, mas essa pandemia não acaba, a situação não muda? Muda, está tudo mudado. Você que ainda não mudou, você que não está vendo que as coisas já mudaram, que não é mais. Não dá mais para ficar dormindo. A alma não pode mais ficar nessa horizontalidade. Eu acho que eu acertei. Então, fica ali inerte. Nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos acordar para a vida superior. Realmente nós estamos aqui por um momento muito breve. Sempre estivemos, independente de pandemia. Sempre foi breve a nossa estadia aqui, mas sempre foi intensa a oportunidade de viver, principalmente para nós que somos cristãos. Porque Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, vamos aproveitar essa vida em abundância. Vamos acordar para a vida superior. Vamos nos iluminar com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos que nós encontramos de tantas visões espiritualistas hoje, tão importantes, que todas as formas hoje o mundo, grande parte da humanidade também está envolvida em trazer uma nova proposta,
um novo recurso para que nós possamos acordar. Acordar para a vida superior. Porque ao acordar para a vida superior, nós vamos nos levantar para boas obras. Boas obras realmente. Boas obras se fazem quando nós estamos acordados. E não é a quantidade. Ele diz assim, que nós não levantamos para a execução de muitas obras. É de boas obras. É do que é realmente bom, verdadeiro, útil, que te faz vibrar no teu ser, que te faz sentir a vida. Aí sim, nós poderemos ajudar o outro a viver como nós vivemos. E assim, nós encerramos essa reflexão de hoje, convidando você a se perceber em que momento da vida você se encontra hoje. O que você está disposto a viver, a experimentar nessa encarnação que você se propôs a reencarnar? Será que hoje ainda é importante o muito ou o que é realmente bom? Será que o que é importante hoje é estar totalmente ocupado 24 horas por dia ou estar acordado 24 horas por dia? Porque o que dorme à noite, o corpo dorme porque se cansa do movimento, mas a alma continua desperta além do sono. E aí eu te dou uma dica. Assisti uma palestra de Arthur Valadares, intitulada Além do Sono, para que você entenda melhor, a partir de grandes obras espíritas, principalmente como a de André Luiz, como é a nossa realidade além do sono. E no último domingo também, agora de fevereiro, eu vou fazer uma palestra na Casa de Assistência Recanto da Paz, que também no canal do YouTube, sobre o sonho, o simbolismo dos sonhos, para nós entendermos qual é essa continuidade da nossa realidade espiritual enquanto o corpo dorme. Então, o corpo dorme, mas a alma precisa estar desperta, porque essa é a nossa condição enquanto espíritos imortais. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a paz seja o teu objetivo maior, de conquistar essa paz interior, estar acordado para a vida. Muito obrigada a Deus pela existência, a Jesus pelos ensinamentos, aos grandes mentores da humanidade, pelas mensagens de simplicidade, de luz, que nos acorda para a vida superior. Muito obrigada, que assim seja.